eu queria começar esse vídeo aqui convidando vocês para se inscreverem no nosso novo canal de cortes, onde estão sendo publicados diversos vídeos curtos e também cortes de vídeos longos que são publicados aqui. Então, para quem não pode ou não gosta de acompanhar os vídeos mais compridos, tá lá tudo separadinho, bonitinho, só se inscrever lá, o link tá aqui na descrição. A Red Bull apresentou essa semana aí o primeiro e talvez o único drone FPV capaz de acompanhar um carro de Fórmula 1 durante uma volta completa. Is that the fastest camera drone in the world? Pois é, pessoal, mesmo os drones FPV sendo os drones mais rápidos que existem, eles ainda não eram capazes de acompanhar um carro de Fórmula 1. E isso ficou bem claro há uns anos atrás, quando, percebendo o potencial da tecnologia em outras categorias, eles tentaram usar esse tipo de drone nas transmissões deles. Mas o que se viu foi algo bem abaixo do mínimo aceitável. E só para vocês terem uma noção de como a Fórmula 1 é bruta, há 4 anos atrás o Johnny FPV, que é considerado um dos melhores pilotos de drone do mundo, participou de uma sessão de testes com um drone de corrida competindo contra um carro da Red Bull. Só que logo depois da primeira curva, foi isso aí que a gente viu. Oh my God, man. Pois é, pessoal, o problema é que carros de Fórmula 1 podem atingir velocidades de quase 400 km por hora, enquanto outras categorias que a gente está acostumado a ver eles, como a Stock Car, por exemplo, dificilmente chega a 200. E para tentar resolver esse, digamos assim, pequeno probleminha, a Red Bull desafiou uma empresa chamada Dutch Drone Gods a criar um drone FPV capaz de acompanhar um de seus carros por uma volta completa e o resultado é esse aí que vocês estão vendo agora. Segundo eles, a velocidade máxima desse drone aí é de 350 km por hora, ou seja, pouco abaixo da maior velocidade já alcançada por um carro de Fórmula 1 na história, que foi de 372 km por hora, isso durante uma corrida, tá, pessoal? Mas bem acima da melhor velocidade média em uma volta completa, cujo recorde é de 257 km por hora e vale citar, é do nosso querido Rubinho Barrichello. Além disso, ele é capaz de acelerar de 100 a 300 km por hora em apenas 2 segundos e, novamente, para fins de comparação, um carro de Fórmula 1 leva cerca de 2,6 segundos para atingir 100 km por hora. E um outro ponto desse drone aí, que é, digamos assim, bem fora da curva em relação a outros drones, é que ele também é capaz de manter uma velocidade de 300 km por hora por até 2 minutos. Quem voa drones FPV sabe que punch é uma coisa, mas voar no talo por esse tempo todo aí beira o absurdo. E tudo isso com peso total de menos de 1 kg. Segundo eles, um dos maiores desafios desse projeto aí foi a força de aceleração, já que o drone precisou suportar forças de 2 a 3G em média, com pico de 6G durante as arrancadas. Para isso foi preciso usar materiais como fibra de carbono, fibra de vidro, além de peças impressas em 3D. Bruno Senna, como vocês sabem, é sobrinho do nosso saudoso Ayrton Senna. Ele iniciou a carreira dele na Fórmula 3, onde obteve diversas vitórias e chegou a terminar o campeonato de 2006 em 3º lugar. Depois disso, passou para a GP2, onde obteve o seu melhor resultado em 2008, terminando em 2º lugar na classificação geral de pilotos. Já em 2009, ele correu pela Le Mans Series, onde conquistou um pódio já na primeira corrida, e em 2010 finalmente chegou à Fórmula 1, correndo pela falecida Scania Racing. No final das contas, ele acabou tendo uma passagem meio apagada por todas essas categorias aí, pelo menos para a maioria dos brasileiros que não aceitam menos do que o máximo e costumam torcer só para esportes que o Brasil tá ganhando. Apesar disso, vamos combinar que poucos pilotos podem se orgulhar de um currículo como esses. Só que nada no currículo dele se compara ao que estava por vir, pelo menos no quesito rolê aleatório. E eu tô falando aqui da primeira categoria de corrida de drones voadores, ou melhor, de eVTOLs da história. Criada pela Alauda Aeronautics e batizada de Airspeeder EXA Series, a categoria é composta por bólidos de 4 metros de comprimento, 8 motores, que combinados geram uma potência de 320 watts e que pesam menos de 150 kg. Com essa configuração, eles são capazes de alcançar 100 km por hora em 2,5 segundos, alcançar 200 km por hora de velocidade máxima e voar uma altitude de até 500 metros. Eles são movidos a baterias de lítio e possuem autonomia para até 10 minutos de voo. Além do Bruno Senna, fazem parte da competição também Lexi Johnson, mais conhecida no Instagram como My On High, e o Zé Fatali Walsh, que na verdade é um surfista e não sei como é que foi parar lá. Mas apesar de toda essa aleatoriedade aí, o bagulho é sério. Tanto que, como parte do treinamento, os pilotos passaram diversas horas treinando em simuladores e tiveram que se submeter até mesmo em voos em aviões de caça a jato.
A primeira corrida aconteceu em 2021 com apenas 2 pilotos, mas em 2023 eles subiram as apostas integrando Bruno Senna e realizando o primeiro campeonato com 3 pilotos. Ou ao menos tentaram, já que infelizmente o Bruno não pôde competir na primeira corrida por problemas de agenda, tendo participado apenas como comentarista, que com certeza deu uma vantagem para os outros 2 pilotos, já que na terceira os 3 puderam competir, muito embora o Bruno Senna não tenha conseguido marcar pontos. Isso na primeira corrida, já que na segunda ele chegou em segundo lugar à frente da Alex Johnson. Quem levou a melhor no final foi o Zef Walt, que também foi campeão de 2022, seguido da Alex Johnson. E caso você esteja se perguntando o que acontece em caso de colisão numa corrida dessas aí, bom, acho que todo mundo morre, pelo menos morreria, se no estágio atual as corridas estivessem sendo feitas com os pilotos a bordo, que não é o caso, mas não fiquem frustrados, já que para 2024 a expectativa é que o campeonato já seja feito com os pilotos a bordo. Então é questão de tempo até ver isso aí acontecer. E para quem acha que esse esporte aí é uma coisa sem futuro, né, uma coisa de gente excêntrica, basta dizer que segundo o estudo do banco Morgan Stanley, o mercado de eVTOLs deve valer cerca de 1,5 trilhões de dólares até 2040. E assim como em outros segmentos, as competições acabam servindo para impulsionar tecnologias que depois acabam sendo transportadas para o nosso dia a dia, né? A gente vê isso aí bastante, por exemplo, na Fórmula 1. No final do ano passado, o grande destaque nas festas de final de ano foram os shows com drones. Compostos por milhares de pequenos drones equipados com luzes, eles são capazes de realizar manobras em pleno voo, formando desenhos e até mesmo animações. Um dos mais famosos aqui no Brasil foi o de Balneário Camboriú, que dividiu opiniões e sobre o qual vocês podem assistir um short no nosso canal de cortes. Já nos Estados Unidos, o destaque ficou por conta de uma apresentação realizada após o Super Bowl, descrita como o maior jogo de futebol americano de todos os tempos. Só que em termos de impacto visual e inovação, é possível afirmar com toda certeza que um dos shows mais impressionantes foi realizado em Abu Dhabi pela empresa Skymatic. Nele, uma constelação composta por 1.750 drones formaram um falcão gigante que voava se aproximando do aeroporto internacional Zayed. A surpresa, no entanto, foi que pouco antes do pouso ele se transformou num jato Airbus A380, creio eu que tamanho real, né, porque tá bem grande isso aí, que concluiu a aproximação e realizou um pouso simulado na pista do aeroporto. E eu não sei se isso aí fazia parte, mas, cara, eles mostram o bagulho até dentro da cabine. E aí, vocês concordam comigo? Pô, ficou bem impressionante, né? E passados alguns anos do lançamento do DJI Mini 2, um dos problemas mais comuns enfrentados pelos seus felizes proprietários é o surgimento de desagradáveis mensagens de erros de sensores após uma queda, mesmo que seja leve. E para tentar ajudar toda essa galera aí, o pessoal da Citec, que é a nossa nova patrocinadora especializada em assistência técnica de drones, enviou esse videozinho aí mostrando a causa mais comum do problema e também como resolver. Então esse aqui é o Mini 2, o que aconteceu com ele? Você pode notar aqui, ó, ele caiu, ó, ele quebrou a carcaça um pouquinho e ele tá dando esse erro de sensor que eu mostrei no vídeo aí. 2 dicas aqui eu vou dar. Primeiro, como corrigir o problema dos sensores, né? É sensor, GPS, é tudo um problema só. E a segunda dica é sobre a manutenção do drone. Por que esse problema às vezes acontece? É que assim, o pessoal tem o hábito de não fazer manutenção nunca, né? Eles acham que o drone, enquanto o motor tá girando, é porque tá pronto para voar. E aí o que acontece? Depois de um tempo, isso aqui vibra, tá vendo? Ó? Essa parte aqui do drone, ó, onde fica o GPS e o sensor, ele vibra e essa colinha quebra. Aí o que acontece? Leva um tombo e isso aqui desencaixa. E quando você abre o drone, você olha assim por cima, parece que não tá desencaixado. Então a gente não dá muita bola, né? Se eu forçar um pouquinho para cima aqui, ela vai escapar. Por quê? Porque não tem mais a cola. Então o ideal é o quê? Manda para assistência técnica, troca essa goma aí, né? Coloca uma goma nova e as pastas térmicas. Ah, mas aí vai ficar caro, todo ano eu vou fazer. Assim, ó, revisão em drone, R$180, Rafa, não tem muito segredo, tá? Eu acho que é uma boa dica para quem tem, né? Ficar sempre de olho nesse conector aqui, porque ele escapa com uma certa facilidade, ó. E ele trabalha trepidando, ó. Aí chega uma hora que aqui escapa, acabou a graça, eu acho que eu perdi meu drone porque queimou tudo. E na verdade é só um desencaixe aqui. O único detalhe a se preocupar é com essas borrachinhas aqui que são muito sensíveis, né? Elas são difíceis de colocar. Mas basicamente é isso aí, tá bom, Rafa? Acho que é uma boa dica, não precisa muito tempo para se entender, tá bom? Valeu! Então tá dado o recado da Citec, o linkzinho deles está aqui embaixo na descrição. A gente tem falado aqui bastante sobre o Apple Vision Pro, já que graças à criatividade dos clientes da DJI, pela primeira vez na história, a melhor experiência de FPV com os drones da marca não é obtida com equipamentos vendidos por eles. Bizarro, né? Isso porque a Apple conseguiu fazer os óculos de FPV mais avançados da DJI parecerem tecnologia ultrapassada. É claro que como ainda se baseia numa espécie de gambiarra, ainda existem alguns problemas, como por exemplo a latência e a fluidez, mas o maior problema continua sendo mesmo o preço, já que
para vocês terem uma ideia, no Mercado Livre ele pode ser encontrado por preços que superam os 40 mil reais, o que tem gerado muitos comentários engraçados, como de pessoas oferecendo a casa, a sogra, o namorado e até pepitas de ouro. E claro, né, pessoal, aqui no Brasil a gente está acostumado a ver as coisas custarem 10 vezes mais caro que lá fora. Só que nesse caso aqui, mesmo para os padrões norte-americanos, onde ele custa bem menos, cerca de 3.500 dólares, ainda trata-se de um valor extremamente alto que gerou alguns questionamentos sobre a necessidade dele ser tão caro. Tanto que uma empresa de pesquisa especializada analisou ele peça por peça, avaliando o preço de custo de cada uma delas para a Apple e chegou à conclusão que não, a Apple não tá te roubando. Ele realmente precisa ser caro desse jeito aí. Segundo a empresa, o custo total de cada uma das peças que compõem ele é de assustadores 1.542 dólares. Isso preço de custo, tá, pessoal? E só para fim de comparação, o valor final para o consumidor do MetaQuest 3, que é hoje o principal concorrente dele, é de 499 dólares. E o motivo desse preço astronômico aí é que a Apple decidiu usar nele só o que existe de melhor. Cada tela microLED 4K dele, por exemplo, custa 228 dólares, totalizando só aí quase o valor do MetaQuest 3 inteiro. Isso sem mencionar o processador M2, que é o mesmo utilizado no MacBook Air, e todo o resto do óculos. Só que ainda assim, pessoal, a gente está falando só das peças. Ainda teria que colocar na conta os custos de produção, mão de obra, desenvolvimento, embalagem, logística e a cereja do bolo, cerca de 5 mil patentes que compõem o produto final. De modo que, mais uma vez, para nós meros mortais, resta esperar que os chamados Early Adopters paguem a conta aí da primeira geração do produto para que ela se torne mais barata e finalmente chegue até nós por valores um pouco mais convidativos.